Você sabe a diferença entre hard science fiction e soft science fiction? A ficção científica é tão vasta e lida com tantos elementos distintos que categorizar as histórias não só é comum, mas também necessário muitas vezes. Na maior parte dos casos, essas categorias têm a ver com o subgênero das histórias e sua temática, por isso é relativamente simples fazer essa separação. Entretanto, categorizar uma ficção científica em hard sci-fi ou soft sci-fi ainda dá um nó na cabeça de muita gente, e é sobre isso que eu vou falar neste vídeo logo depois da vinheta. Pessoal, antes de entrar no assunto em si, eu imagino que você seja um entusiasta ou, no mínimo, curiosa sobre ficção científica. Então, eu tenho um convite muito especial para você. No dia 9 de dezembro, em São Paulo, capital, vai rolar o evento Encontros Elétricos, um dia dedicado à ficção científica no cinema, na literatura e nos quadrinhos. E se você não for de São Paulo, não tem problema, pois você poderá aproveitar o evento de forma online. Vamos ter palestras, debates, bate-papos, stand de vendas de quadrinhos, de filmes e muito mais. Dentre os assuntos abordados, temos o cinema de ficção científica dos anos 50, a lendária publicação britânica 2000 AD, o conceito de sublime na ficção científica e muito mais. Então faz o seguinte, já garante aí seu ingresso clicando no link aí da descrição. Te espero lá! Quando falamos de hard science e soft science, estamos falando primeiramente sobre uma distinção de áreas do conhecimento. No caso das hard sciences, elas tratam de áreas mais exatas, como a matemática, física, química e biologia. Dessa forma, em termos gerais, podemos dizer que as hard science fictions englobam obras que são baseadas em extrapolações oriundas dessas ciências exatas, em que o desenvolvimento tecnológico, o evento cósmico ou uma descoberta são o principal foco da narrativa. Um exemplo bem didático nesse sentido é o filme Interestelar do Christopher Nolan. Nele, temos uma trama que, embora tenha muita ênfase no drama do protagonista, ela é guiada quase que inteiramente pelos eventos extraordinários em que a subjetividade dos personagens pouco influencia. É claro que o Nolan ele criou uma jornada dramática muito funcional para o seu protagonista, mas essa jornada é refém das leis daquele universo. O Nolan queria tanto fazer uma obra cientificamente plausível que chamou o Kip Thorne, que é um dos físicos teóricos mais importantes da atualidade, para ajudá-lo na concepção do filme, de forma que o funcionamento do buraco de minhoca, do buraco negro, fossem plausíveis, mesmo que se baseando em cenários muito extremos. I worked out the equations that would enable him to do the gravitational lensing. And so you have light that comes from a star behind a black hole. It may come in, go around the black hole several times. Já as soft sciences são aquelas que estão em território mais intangível e volátil. São as ciências sociais, psicologia, sociologia, antropologia, ciência política, enfim. Por isso, quando falamos de soft science fictions, estamos falando de obras que lidam muito mais com essas ciências sociais. O foco da história se encontra justamente na extrapolação imaginativa de como seria a cultura e o comportamento humano a partir de uma novidade tecnológica ou descoberta científica. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury é um ótimo exemplo de uma soft sci-fi, pois o foco principal da obra é justamente uma análise crítica sociocultural. Embora a história possua tecnologias futuristas, esse não é nem de longe o seu foco principal, que reside na extrapolação de um aspecto da sociedade para então gerar reflexão. Well, take my word for it, Montag. There's nothing there. The books have nothing to say. Bom, até agora parece tudo muito fácil, né? Mas assim, na prática, essa fronteira que parece muito bem delineada é muito mais turva do que aparenta, e isso por algumas razões. Eu vou falar agora sobre algumas delas. A primeira é que muitas histórias de ficção científica, seja no cinema, na literatura, nos quadrinhos ou nos games, se mostram uma verdadeira mescla entre a hard e a soft sci-fi. E isso, quando falamos de estrutura narrativa, faz todo sentido. Se você, como autor ou autora, acabar ficando muito preso na questão da ciência hard, por vezes a jornada dramática de seus personagens pode acabar sendo prejudicada, pois não há muitas possibilidades para manipular os eventos de maneira a priorizar a curva dramática.
Isso não quer dizer que uma história hard sci-fi não possa possuir potência dramática, mas justamente por estar limitada a certos parâmetros, diminui o leque de possibilidades. É por isso que, por diversas vezes, vemos uma mistura entre elementos de hard sci-fi com soft sci-fi. Normalmente, o estopim da história está relacionado a algo típico de uma ficção científica hard. Porém, conforme a história evolui, a narrativa costuma dar uma ênfase maior nos personagens e por isso deturpa um pouco, ou às vezes até muito, as regras determinísticas daquele mundo ou simplesmente cria um novo elemento no caminho, cujo objetivo é guiar a trama de acordo com as intenções do artista. Um exemplo clássico é a série Jornada nas Estrelas, que sempre mescla elementos hard sci-fi e soft sci-fi em suas histórias. That's a truth that we have obscured behind a comfortable, easy euphemism. Property. Também existe um outro aspecto que é fruto de debates. Para muitos, a hard science fiction é baseada exclusivamente na ciência real. Todavia, outros, e eu me incluo nesse grupo, defendem que a hard science fiction, na verdade, é muito mais uma questão de como a ciência é abordada na história, independente se for uma ciência real ou não. Aqui, o importante é ela ter regras bem definidas e elas serem as verdadeiras engrenagens da trama. Por exemplo, se formos considerar que a hard science fiction se baseia apenas em ciência real, então podemos dizer que o Isaac Asimov foi um escritor essencialmente de soft sci-fi, pois a maioria de suas histórias possuem elementos que destoam muito da ciência real. O modo de funcionamento de um robô asimoviano, via de regra, é muito distinto do de um robô real. E claro que você pode estar pensando, bom, mas ele escreveu essas histórias antes mesmo da existência de robôs modernos. Sim, mas se autores e autoras de ficção científica só escreverem o que existe, então não são obras de ficção, né? E além disso, considerar uma história hard hoje, e por conta de algum avanço tecnológico ou de conhecimento que a contradiz, isso a tornará soft amanhã? Então assim, não faz muito sentido. Por isso o ideal é analisar a abordagem do autor, da autora, em sua obra. Ainda citando Asimov, na introdução da coletânea Sonhos de Robô, o autor comenta sobre várias de suas histórias em que ele descreveu uma tecnologia ou as características de algum planeta do Sistema Solar e que conhecimentos posteriores provaram que as suas especulações estavam equivocadas. Entretanto, isso não muda o fato de que aquele mundo criado por ele tem regras bem definidas e elas têm importância fundamental para o andamento da trama. É importante deixar claro que em nenhum momento a ideia é falar que uma abordagem é melhor do que a outra, hard é melhor que soft ou vice-versa. A ficção científica como gênero é muito vasta e rica justamente por possibilitar abordagens e técnicas que são tão diferentes entre si e qualquer uma delas possui um potencial enorme que é limitado apenas pela imaginação do seu criador ou criadora. E claro, estamos falando de arte, e por isso temos sempre que tomar muito cuidado ao supercategorizar uma obra em determinada caixinha. Didaticamente, por vezes é necessário, mas se não tomarmos o cuidado de entender que uma obra de arte pode se espalhar, fagocitar em diversos elementos, conceitos e abordagens, aí vamos apenas restringir nosso leque de interpretações, discussões e sensações para o tamanho dessa caixinha organizadora, que com certeza é muito menor que o potencial que uma obra de arte pode oferecer. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, isso quer dizer que você gostou, então dê aquele like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. E também compartilhe esse vídeo e comente aqui com o que você achou desse vídeo, com o que você acha de hard sci-fi, soft sci-fi, isso ajuda muito o nosso canal a crescer, tá bom? E relembrando o convite para você participar do evento Encontros Elétricos, vai acontecer no dia 9 de dezembro, de forma presencial e online. Garanta seu ingresso através do link na descrição. Muito obrigado mais uma vez, um abraço elétrico para você e até semana que vem.